Oi, então, olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje a gente vai falar de matrizes elementares, tá? Então, esse é um tópico um pouquinho mais delicado, não é tão fácil quanto o escalonamento em si, mas uma coisa antes de começar a falar sobre esse assunto, para deixar bem claro, é que você não precisa saber matrizes elementares para fazer escalonamento, né? Como a gente viu nos vídeos anteriores, eu fiz vários exemplos de escalonamento e você simplesmente faz, né? Sabendo o processo para fazer o escalonamento, você faz, né? Então, o que que é esse negócio de matriz elementar e para que que serve isso, né? Então, a questão é que matrizes elementares, elas vão fazer esse papel de mostrar formalmente o que é o processo do escalonamento em termos de operações entre matrizes, tá? Então, vamos lembrar rapidinho quais são as operações que você faz, né, para você escalonar um sistema linear. Então, são três tipos de operações que são as que a gente chama de operações elementares nas linhas, tá? Então, você vai lá, pega o seu sistema, escreve ele na forma matricial, aí você tem aquela matriz estendida do sistema. E aí você começa a fazer o escalonamento, então você faz operações, né, nas linhas daquela matriz. E que tipos de operações são essas? Bom, como a gente viu nos exemplos do vídeo anterior, né? Uma delas é a troca de posição de duas linhas, quando for conveniente, né? Às vezes você tem uma variável que você quer eliminar, só que a primeira linha, né, que você está usando para aquela variável, por acaso tem um zero ali. Então você não tem como, né, usar aquela linha para tentar eliminar aquela variável, né, zerando tudo que está abaixo daquele cara, né, porque o zero atrapalha tudo. Então você faz uma troca de linhas, tira aquela linha que tem o zero ali naquela posição e coloca alguma outra linha que tem um cara diferente de zero. E aí você usa aquele cara para tentar zerar tudo que está abaixo e eliminar aquela variável, né? Então, às vezes é necessário você fazer essa troca de posição de duas linhas. Outra operação que é uma das mais comuns, né? Você fazer o produto de uma linha por um escalar não nulo, né? Então, muitas vezes é conveniente pegar uma dessas linhas da tua matriz, multiplicar ela por uma constante clara que diferente de zero, né? Porque senão você vai zerar a linha inteira, você vai jogar a equação fora. Então, tem que ser multiplicação por uma linha, por um número diferente de zero, né? E a outra operação que você faz é a soma de duas linhas, né? Então, lembra que tem aquele processo de atualizar as linhas da matriz no sistema escalonado, né? Você pega uma linha e substitui ela por a soma de uma outra determinada linha com uma outra determinada linha, né? Então, essas operações, né, essas três que estão aí, são o que a gente chama de operações elementares. São as operações que você faz para tentar escalonar um sistema linear, né? E aí é importante ressaltar, né, que essas operações elas não estragam o conjunto solução do seu sistema, porque todas essas operações que estão aí, você pode tanto fazer elas como desfazer elas, né? Você trocar duas linhas de posição, você pode simplesmente trocar de volta, dá para ir e voltar, né? Multiplicar uma linha por um número não nulo também dá para ir e voltar, porque numa direção você multiplica, na outra você divide. Por isso que também é essencial que o escalar seja não nulo, né? Daí você pode dividir por ele. E a operação de somar duas linhas e substituir numa outra, também, como a gente já viu nos exemplos da vez passada, também dá para ir e voltar, né? Se você tem uma linha mais a outra igual a uma terceira, você, né, pode escrever que uma dessas é a diferença das outras duas, né? Então, basicamente é isso. Você pode tanto ir quanto voltar. Então, depois que você faz o escalonamento, né, a moral da história, no final do escalonamento, e reescreve as equações do sistema escalonado, aquele sistema lá é basicamente a mesma coisa que o sistema original, só que ele está simplificado, né? Então, para você chegar no sistema escalonado, você fez uma série de operações que você pode tanto fazer quanto desfazer. Então, isso não estraga o conjunto de solução do sistema, tá? Outra observação é que o escalonamento ele tem uma maneira meio robótica, né? Você pode fazer um processo, um algoritmo para fazer o escalonamento. Nem sempre esse processo vai ser ótimo, né? Você não necessariamente vai fazer do melhor jeito possível a solução daquele sistema. E outra coisa é que você pode fazer mais de uma operação por vez. Você não precisa necessariamente fazer cada uma dessas três aqui por vez. Você pode, se você tiver um bom olhômetro, você faz várias de uma vez só, mas
Você pode pensar que, né, fazer várias, na verdade, vai fazer uma de cada vez, só que numa lista, numa pancada só, né? Uma lista dessas numa pancada só. Bom, o que eu quero fazer agora é discutir matricialmente o que é você fazer cada uma dessas três operações aqui, tá? Então, eu vou escrever o sistema na sua forma linear, na sua forma matricial, né? Desculpa. Então, imagina que você tem um sistema linear na forma matricial, né? Lembra que a gente pode escrever ele desse formato aqui. A matriz razão é a matriz com os coeficientes do sistema. O x é a matriz de incógnitas do sistema, é uma matriz em pé, né? Sempre em pé. E o lado direito, né, da equação é aquele bzinho, que são todos os números que aparecem do lado direito das equações do teu sistema, né? Então, a gente está chamando esse cara de bzinho, ele também é uma matriz coluna, é uma matriz em pé. Então, digamos que a sua matrização tenha m linhas e n colunas, só para dizer que o teu sistema tem m equações e n incógnitas, né? E aí estou dando nome para as coisas, né? Digamos que B1 até Bm são esses números que apareceram do lado direito, e as incógnitas eu chamo de x1 até xn, tá? Então, vamos começar a discutir essa primeira operação aqui, que é a operação de trocar linhas, né? Então, digamos que você está lá com a sua matriz matriz estendida do sistema, né? E aí você quer, por acaso, foi necessário trocar duas linhas de posição por causa de algum zero ali que te atrapalhou. Matricialmente, como que você faz isso, né? Então, eu vou escrever aqui a matriz do sistema. Digamos que, só para facilitar a nossa vida, por enquanto, vamos colocar que a matriz é como se fosse só uma matriz 3 por 2, por exemplo. Tá? Então, digamos que ela tenha só 3 linhas e 2 colunas. Vai dar para fazer em geral, tá? Não vai ter importância nenhuma o tamanho da matriz, mas é só para, né, motivar aqui o processo. Tá? Então, digamos que a matriz tenha 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3 por 2. E aí, digamos que por acaso você precisa, né, trocar a linha 1 com, digamos, a linha 3. Digamos que foi necessário você fazer isso durante o escalonamento. Como que eu posso fazer isso matricialmente, né? E o que eu quero dizer com isso? A minha questão é a seguinte: será que dá para pegar essa matriz aí, que é a matriz do sistema? Vou repetir ela aqui de volta. Então, aqui está a matriz A11, A12, que é a matriz dos coeficientes. Eu não estou escrevendo a parte estendida, tá? Vamos pensar só na matriz dos coeficientes mesmo. Então, a pergunta é a seguinte: será que não dá para multiplicar essa matriz por alguma outra matriz aqui esperta, tal que quando eu multiplico essas duas, o resultado disso tem esse efeito que eu quero que aconteça, né? Ou seja, o que eu coloco aqui, né? Que matriz que eu coloco aqui, tal que quando eu multiplico pela matriz A, o resultado disso seja uma nova matriz que eu simplesmente troquei a linha 1 com a linha 3. Tá? Então, eu quero que o resultado dessa multiplicação, aqui no lugar da primeira linha, venha parar a terceira linha. A segunda linha eu não vou mexer, porque não é o que eu estou interessado em alterar. E a terceira linha eu quero que apareça a primeira linha do lugar. Ou seja, né, o resultado dessa multiplicação dessas duas matrizes seja, entre aspas, a própria matriz A, só que com a linha 1 e a linha 3 trocadas de posição. Tá? Então, essa é a pergunta. Como é que eu faço isso? Né? Como que eu faço para multiplicar quem que é essa matriz aqui que tem esse efeito? Bom, primeiro vamos pensar no tamanho dessa matriz antes de tentar dizer quem que ela é. Tá? Essa matriz aqui, eu coloquei ela 3 por 2, né? E o resultado da multiplicação, como eu quero que tenha o mesmo tamanho, eu ainda quero que seja 3 por 2. Bom, seja qual for a matriz que eu coloque aqui, tem que fazer sentido esse produto, senão não tem graça. Então, a necessidade que eu tenho que impor aqui é que a quantidade de colunas dessa matriz tem que ser 3. Porque daí eu posso multiplicar ela pela matriz A. Né? Essa é a condição para poder multiplicar essas duas matrizes. Então, se a matriz A tem 3 linhas, a matriz à esquerda dela tem que ter 3 colunas. E agora, com relação à quantidade de linhas. Bom, eu quero que o resultado da multiplicação tenha 3 linhas. Então, isso me diz que a quantidade de linhas dessa matriz da esquerda tem que ser 3.
né? Então, é uma matriz 3 por 3, que quando eu multiplico por uma 3 por 2, o resultado continua sendo 3 por 3, tá? Bom, então, são 9 números que eu tenho que escolher aqui, né? O que eu vou colocar para que tenha esse efeito, né? Quando eu multiplicar esse cara por essa, dê exatamente aquela matriz ali. Bom, primeira coisa, vamos lembrar como é que faz produtos de matrizes, né? Você não faz, entre aspas, né? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, etc, né? Então, pensa por enquanto nessa linha 2 aqui. A linha 2, ela não está alterada, ela não mexeu em nada aqui. Então, o que determina o que vai na linha 2? Bom, é a posição 2, 1 e a posição 2, 2. Como que eu obtenho a posição 2, 1 e a posição 2, 2 num produto de matrizes? Eu tenho que multiplicar a linha 2 da matriz da esquerda por cada uma das colunas da matriz da direita. Então, o que vai determinar os caras que estão aqui são os caras que vão aqui na segunda linha da matriz A. Só que eu não quero alterar a segunda linha da matriz A, eu não quero fazer nada com ela. Então, o que eu coloco na segunda linha para que não aconteça nada, ou seja, não altere em nada a segunda linha? Então, o truque aqui é você colocar 0, 1, 0. Tá? Por que vai ser 0, 1, 0? Bom, vamos pensar nos produtos das matrizes, né? Vamos ver que realmente dá certo e que a segunda linha não vai ser alterada se eu colocar aquele cara ali. Bom, quando você faz produto de matrizes, para obter as entradas 2, 1 e a entrada 2, 2, vamos pensar na 2, 1 primeiro. Linha 2 da matriz da esquerda vezes coluna 1 da matriz da direita. Então, é 0 vezes A1, 1, 1 vezes A2, 1 e 0 vezes A3, 1. Então, vai sobrar só A2, 1. Né? E aí, a entrada 2, 2 vai ser a segunda linha vezes a segunda coluna. 0 vezes A1, 2, 1 vez A2, 2 e 0 vezes A3, 2. É 1 vez A2, 2, apareceu o A2, 2 aqui. Né? Então, esse é o truque. Se você quer que a segunda linha se mantenha, então você vai colocar aqui do lado esquerdo o 0, 1, 0, porque esse 1 aqui nessa posição, ele vai pegar exatamente a segunda linha dessa matriz da direita. Ela não vai estragar, né? Como é 1, então é 1 vezes o próprio número, não muda o número. E como é 0 nas outras posições, ele faz não aparecerem esses outros números. Tá? Então, esse é o truque para que apareça aí a segunda linha igual, intacta, né? Não mexi na linha 2. Agora a pergunta é, o que eu coloco, então, nas outras linhas? Bom, eu quero trocar as linhas de posição. Se eu multiplico por 0, 1, 0, isso vai pegar a segunda linha da matriz e não vai mexer em nada. Então, ora, se eu multiplicar por 0, 0, 1 e colocar isso na primeira linha, o que vai dar isso? Qual que vai ser a primeira linha da matriz produto? Como que eu recupero a entrada 1, 1 e a entrada 1, 2? Eu multiplico linha 1 por coluna 1 e linha 1 por coluna 2. Se eu fizer linha 1 por coluna 1, eu vou fazer 0 A1, 1, 0 A2, 1 e uma vez A3, 1. Ora, então eu vou recuperar o A3, 1 aqui. E mesma coisa na segunda coluna, 0 A1, 2, 0 A2, 2 e uma vez A3, 2. Eu recupero o A3, 2 aqui. Então, é exatamente essa a ideia. Para que a terceira linha vai cair lá na posição da primeira, então eu multiplico por 0, 0, 1. Né? Então, essa multiplicação vai dar exatamente o que eu quero. E, analogamente, na última linha, agora eu vou trocar, eu quero que troque a primeira com a terceira. Então, você veja que na terceira linha eu coloquei, pensa como se fosse a matriz identidade aqui, né? Então, no lugar da terceira linha da identidade, eu coloquei ela na primeira. E no lugar da terceira, eu coloco a primeira. Eu faço o contrário, né? Então, se eu fizer 1, 0, 0 e multiplicar pela primeira coluna e depois pela segunda coluna, eu tenho exatamente a primeira linha no lugar da terceira, né? Então, esse é o truque, né? Então, se eu quero multiplicar a tua matriz original por alguma matriz esperta que tem esse efeito de trocar duas linhas de posição, então, basicamente, pensa assim, ó, essa matriz que está aqui é quase como se fosse a matriz identidade, só que você trocou as linhas dela de posição. Então, eu queria trocar a linha 1 com a linha 3. O que eu fiz? Peguei a matriz identidade, troquei a linha 1 com a linha 3 e montei essa nova matriz.
quando eu multiplicar essa matriz pela matriz original, o resultado disso vai ser essa troca de linhas entre a posição 1 e a posição 3, tá? Então, essa é a ideia para você fazer essa escolha esperta, né, de matriz que faz esse papel aí, tá? Bom, então eu posso escrever, né, digamos que eu escreva por extenso primeiro. Então, em geral, como eu falei, a ordem das matrizes não importa, isso não vai alterar em nada. Em geral, se eu tenho uma matriz razão de um tamanho genérico, e digamos que eu queira trocar a linha I com a linha J dessa matriz. Então, por qual matriz que eu multiplico a esquerda dessa matriz A para que o resultado tenha esse efeito de trocar a linha I com a linha J, né? Então, eu multiplico a esquerda por uma matriz que é obtida a partir da matriz identidade, trocando a linha I com a linha J da matriz identidade. Essa é a generalização disso que eu acabei de falar aqui. Eu pego a matriz identidade, né? É importante enfatizar qual é o tamanho dessa matriz identidade. Essa daqui é 3 por 3, né? Mas esse 3 é importante por quê? Para fazer sentido essa multiplicação. Então, a quantidade de linhas ou colunas dessa matriz identidade, porque é igual, né? É uma matriz quadrada, ela tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz A, tá? Então, é uma matriz identidade com a quantidade de linhas ou de colunas igual à quantidade de linhas da matriz A. E como que eu monto ela? Eu pego a matriz identidade daquele tamanho e troco a linha I com a linha J dela. Tá? Então, essa é a matriz que eu multiplico à esquerda da matriz A para você obter esse cara aí. Tá? Bom, nem sempre é bom falar por extenso as coisas. Se eu quisesse escrever uma fórmula para essa matriz aqui, que eu escrevi aqui, né? Como que eu escrevo uma fórmula para ela em geral? Né? Então, como que eu defino essa matriz aí em geral? Então, antes de fazer isso, deixa eu dar um nome para algumas matrizes especiais que a gente usa bastante, que são as seguintes. Tá, então, dentre as matrizes com M linhas e N colunas, tem certas matrizes que eu chamo de EKL, tá? Então, esse é o nome que essas matrizes recebem. E o que é a matriz EKL? A matriz EKL é a matriz que, lá na posição KL, ou seja, na linha K e na coluna L, eu coloco 1 ali, e coloco 0 em todo o resto, tá? Então, essa é a chamada matriz EKL. Então, na posição KL dela, eu tenho o número 1 ali e tudo o resto é 0. Tá? Então, essas matrizes aí, a gente vai usar elas, né, para escrever essas matrizes que eu estou colocando a multiplicação à esquerda. Então, por exemplo, só para voltar aqui em cima, o que seria, por exemplo, a matriz ESão 1, 1? A matriz ESão 1, 1 é a matriz que tem 1 na posição 1, 1 e 0 no resto. Digamos que ela seja 3 por 3, tá? Então, essa é a matriz ESão 1, 1 da ordem 3 por 3. A matriz ESão 2, 2, por exemplo, ela vai ser assim, ó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Essa é a 3 por 3, ESão 2, 2. A ESão 3, 3 vai ser a matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 1. Então, aqui alguns exemplos, né, dessas matrizes ESão KL, né? E aí você percebe que, bom, aqui eu estou colocando essas três de propósito, porque se você somar essas três matrizes aqui, né, a ESão 1, 1 com a ESão 2, 2 com a ESão 3, 3, somando as três, né, você vai ter 1 na diagonal principal e 0 no resto, que é exatamente a matriz identidade, né? Então, aqui só para escrever esse exemplo em geral, né? Se eu chamar de Isão a matriz identidade, então a matriz Isão pode ser escrita como soma dessas matrizes ESão 1, 1 com ESão 2, 2, com ESão 3, 3, etc., até ESão NN, se for a matriz identidade de ordem N, tá? Então, você soma esses caras, isso vai preencher os uns na diagonal principal, né? E todo o resto vai se manter igual a 0. Então, isso é exatamente a matriz identidade. Tá, tudo bem, a matriz identidade até é ok de escrever desse jeito. Mas essa daqui, como que eu escrevo ela? Essa matriz aqui, como que eu escrevo ela usando essas matrizes EKL, né? Bom, aqui até que tá fácil, né? Porque olha só, essa matriz aqui, ela é E, 1, 3,
Ou seja, tem um 1 na posição linha 1, coluna 3, que corresponde a esse cara aqui, ó. Aí eu tenho que somar com a E22, por quê? Porque na posição 2, 2, linha 2, coluna 2, tem um 1 aqui também, ó. E finalmente eu somo com a E31, né? Porque na posição 3, 3, 1, né? Linha 3, coluna 1, eu tenho um 1 também. E esses são os únicos lugares que eu tenho 1 e é todo o resto igual a zero. Então, essa matriz é exatamente igual a essa soma dessas três aqui. Tá? Então, você pode escrever essa matriz como soma dessas matrizes desse tipo EKL. Tá? E, em geral, como é que você faz? Como que, né, se eu pego uma matriz M por N em geral, e aí eu quero trocar a linha I com a linha J, por qual matriz que eu multiplico à esquerda? Qual que é a generalização dessa matriz que está aqui do lado esquerdo? Bom, então, em geral, você vai escrever essa matriz assim. Pode parecer complicado isso, tá? Então, essa é a fórmula para essa matriz em geral. Parece complicado, mas não é tanto. A ideia é a seguinte, ó. Você vai trocar só de posição a linha I e a linha J. Todas as linhas restantes, você não vai mexer nelas. Então, a matriz que você vai usar é como se fosse a matriz identidade. Fora da linha I e fora da linha J, você mantém tudo igual como se fosse identidade. Você não mexe em nada. Isso é exatamente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela produz quase que a matriz identidade, tirando a linha I e a linha J, tudo é igual a 1 na diagonal principal. Tá? Então, nessa matriz aqui é exatamente isso que está acontecendo. Nessa soma aqui, que parece complicado, mas é só isso que eu estou dizendo. Tirando a linha I e a linha J, tudo é igual à matriz identidade. Agora, o que você faz na linha I e na linha J? Bom, eu estou trocando os caras de posição. Então, esse cara aqui, ó, vai ter qual efeito? Bom, na linha I, eu coloco um 1 na posição J, né? E 0 no resto. Esse cara aqui vai ter esse efeito, né, de trocar a linha I com a coluna J, né? E em conjunto com esse cara aqui. Esses dois juntos vão ter esse efeito de trocar a linha I com a coluna J, tá? Então, né, se você quiser fazer como exercício, tenta verificar que, em geral, é essa matriz que vai fazer isso, mas basicamente é isso, tá? Então, quando eu multiplico a matriz exão IJ vezes a matriz A original, então, o que eu estou fazendo, né? Na linha I, é o cara da esquerda que determina o que vai dar na linha, né? No resultado desse cara aqui. Então, na linha I, eu vou colocar a coluna, desculpa, a linha J da matriz A. Então, é nessa ordem, tá? E quando eu faço o contrário, quando eu faço EJI vezes A, eu estou dizendo que na linha J, eu vou colocar a linha I da matriz A original. Tá? Então, essas duas matrizinhas que estão tendo esse efeito aí, em geral, de trocar as duas de posição, e no resto eu não faço nada. Tá? Então, aqui, fora das linhas I e J, não faz nada, né? Mantém as linhas originais. Tá? Então, esse é o efeito de somar com essa matriz aí desse formato que ela está. Tá? Bom, então, essa é a generalização. Eu deixo como exercício para verificar que isso realmente funciona em geral. É essa matriz que está aí, mas está inspirado aqui por esse caso 3×2. É a mesma ideia. Tá? Bom, essa é a operação de troca de linhas. Tá? Então, eu multiplico por essa matriz aí, né, que é como se fosse a matriz identidade, só que eu troco a linha I com a linha J da matriz identidade. E agora, qual que é a próxima operação? Bom, a próxima operação que a gente vai discutir é a operação de multiplicar uma linha por uma constante não nula. Então, mesma pergunta. Eu tenho lá a tua matriz do sistema. Quero multiplicar, quero substituir uma linha por uma multiplicação dela por uma constante. Como é que eu faço? Né? Então, digamos que eu tenho lá, vamos pensar o mesmo tamanho de matriz, 3×2, tá? Por enquanto, né? Depois a gente diz como é que é o geral. Então, digamos que estou na mesma situação aqui. Aliás, 3×2. 3×2 é uma matriz nesse formato aqui. Então, você tem uma matriz assim. E aí, digamos que o que você está interessado em fazer é
substituir a linha 2, por exemplo, a linha 2, só para dar um exemplo, a linha 2 por C vezes a linha 2. Tá? Então, eu quero atualizar essa matriz e quero trocar a linha 2 por duas vezes, olha, por C vezes essa matriz, essa linha. Tá? Então, eu quero trocar a linha 2 por C vezes a segunda linha. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso atualizar a segunda linha para uma nova que seja um múltiplo dessa própria linha, né? Estou multiplicando ela por uma constante diferente de zero. Então, a mesma pergunta matricial, né? Então, eu tenho aqui a sua matriz original, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Aí eu quero multiplicar essa matriz à esquerda por alguma matriz esperta e que o resultado disso tem esse efeito. Tá? Então, eu vou trocar, eu não vou alterar em nada a primeira linha e a terceira linha, eu só quero atualizar a segunda linha. Eu não quero mexer aqui. Eu quero que o resultado da segunda linha seja C vezes A21, deixa eu até colocar enfatizado aqui, C vezes A21 e C vezes A22. Eu quero que isso aconteça, tá? Bom, a discussão sobre o tamanho da matriz que eu vou ter que multiplicar à esquerda vai ser exatamente a mesma, porque aqui ainda é 3 por 2, aqui o resultado eu quero manter com a mesma ordem, então aqui necessariamente tem que ser 3 por 3, tá? Então, primeiro, esse cara aqui, para fazer sentido a multiplicação, né? À esquerda, e esse cara aqui, porque eu quero que o resultado tenha 3 linhas, né? Eu já tenho duas colunas, que é esse cara aqui que determina, né? Então, isso aqui já determina as duas colunas, mas a quantidade de linhas é determinado pela matriz da esquerda, quantidade de linhas da matriz da esquerda. Então, de novo, né? A matriz que eu quero multiplicar à esquerda tem que ser uma matriz quadrada, né? E como que eu faço ela agora? Mesma história. Eu só quero mexer na linha 2, né? Eu não quero mexer nas outras linhas. Para não mexer nas outras linhas, a primeira linha e a terceira linha dessa matriz quadrada fazem o papel de como se fosse a matriz identidade. É 1, 0, 0 na primeira e 0, 0, 1 na terceira, porque quando eu multiplicar essa matriz da esquerda pela matriz original A, o resultado da linha 1 e da linha 3 não se altera, porque eu estou multiplicando exatamente por esses caras que não alteram em nada essas linhas. E o que, que eu quero fazer na segunda linha? O que, que eu tenho que colocar aqui agora? Para que o efeito, né, seja multiplicar pela constante C. Bom, então eu coloco como se fosse a matriz identidade, só que ao invés de colocar 1 aqui, eu coloco C. Por quê? Porque se eu pego agora, multiplico essa linha, né, pelas duas colunas dessa matriz. Bom, então isso vai dar a linha 2, né? Se eu multiplicar a linha 2 da matriz da esquerda pelas colunas da matriz da direita, eu tenho a linha 2 dessa matriz produto. Então, faz essas multiplicações, ó, 0 vezes A1, 1, C vezes A2, 1 e 0 vezes A3, 1. Então, sobra exatamente C vezes o A2, 1. E a segunda linha vezes a segunda coluna é 0 vezes A1, 2, C vezes A2, 2 e 0 vezes A3, 2. Então, dá exatamente C vezes A2, 2. Tá? Então, perceba, então, que é como se fosse a matriz identidade, só que no lugar do 1, né, eu coloco essa constante C. E vamos fazer um exercício aqui, e digamos que eu coloque eu quero substituir a linha 3, ao invés de substituir a linha 2, tá? Então, eu quero substituir, eu vou fazer assim, ó. Muda um pouquinho a pergunta só para ver o que tenho que mudar aqui. Aqui eu substituí a linha 2 por um múltiplo dela própria, né? Digamos que eu quisesse substituir a linha 3, mas ainda mantendo aqui, ó. Substituir a linha 3 por C vezes a linha 2, especificamente. O que eu deveria mudar aqui? Né? Então, qual que deveria ser o novo resultado aqui? Então, eu gostaria que acontecesse o que agora? Vamos escrever aqui de volta. O que deveria acontecer para mudar agora essa matriz aqui? Então, vamos ver o que muda. Bom,
eu quero substituir a linha 3. Então, a linha 1 e a linha 2 eu não vou alterar. Aqui não vai mudar nada. Eu quero que continue a mesma coisa. Só que na linha 3, eu quero que apareça o quê agora? Apareça C vezes a linha 2, ou seja, C vezes A21 e C vezes A22. O que eu tenho que colocar agora para que isso aconteça? Bom, como eu falei, linha 1 e linha 2 eu não quero alterar, então aqui eu vou colocar como se fosse a identidade na linha 1 e na linha 2, porque multiplicar por esses caras justamente não faz nada com essas linhas 1 e linha 2. Mas na linha 3, o que eu coloco? Bom, eu quero que apareça C vezes a linha 2, né? Para aparecer C vezes a linha 2, eu tenho que colocar 0, C e 0. Tá? Então, por que o C tem que estar na segunda posição? Porque na segunda posição é onde você vai pegar a linha 2 da sua matriz. Né? Quando você multiplicar aqui para obter a linha 3, né? Você vai multiplicar a linha 3 pelas colunas da A. 0 vezes A11, C vezes A21 e 0 vezes A31 dá exatamente esse cara aqui. E aí 0 vezes A12, C vezes A22 e 0 vezes A32 dá exatamente esse cara aqui. Né? Então, veja que você pode atualizar a tua matriz de vários jeitos diferentes. Né? Você pode substituir uma determinada linha por um múltiplo de alguma outra, se você quiser, não tem problema nenhum. Você multiplica à esquerda por essa matriz que é quase como se fosse a identidade, mas daí você escolhe as posições ali, né, de acordo com aquilo que você quer, né? Então, nas linhas que você não vai mexer, é como se fosse a matriz identidade, mas na linha que você quer substituir, você coloca lá como se fosse a matriz identidade, mas coloca um C naquela posição da linha que você está multiplicando, né? Então, você veja aqui que eu estou multiplicando pela linha 2, né? Então, eu estou colocando o C na segunda posição aqui, né? Então, essa é a ideia para fazer essa multiplicação de matriz, para trocar uma linha por um produto de alguma outra. Em geral, né, como é que você faz em geral? Aqui eu coloquei só para atualizar pela mesma linha, mas você também pode atualizar pelas outras, como eu falei ali em cima, né? Então, em geral, por extenso primeiro, depois a gente escreve quem é a matriz. Então, se eu quero multiplicar a linha I da matriz A por uma constante não nula e quero atualizar essa mesma linha, trocando ela por C vezes ela, então, por quem que eu multiplico à esquerda? Bom, de novo aquela história aqui, ó. Aqui eu estou colocando atualizar a mesma linha, tá? Não estou fazendo como no exemplo anterior, que eu fiz um pouquinho mais geral, né? Eu multipliquei a linha por uma outra, né? Eu estou multiplicando a constante por uma linha 2 e substituindo o resultado na linha 3. São diferentes, né? Mas aqui é um pouco mais geral do que eu vou escrever aqui, mas eu vou deixar como exercício também escrever esse caso desse geral aqui, tá? Então, aqui nesse aqui, eu estou colocando assim, eu tenho a linha I e quero atualizar a própria linha I por C vezes ela, né? Atualizar C vezes a linha. Então, o que eu faço? Bom, eu multiplico a esquerda por uma matriz que, fora da linha I, é como se fosse a matriz identidade. Então, esse é o cara que está fazendo esse papel aqui. Então, eu somo essas matrizes Ezão KK quando K é diferente do I. Né? Ou seja, tirando a linha I, é tudo igual à matriz identidade. Mas na linha I, ou seja, lá na posição II, né, eu coloco C. Ou seja, é exatamente esse cara aqui. Né? Então, lá na posição II, eu coloco C. Tá? Bom, então, faz como exercício o caso que eu falei, que em vez de pegar a linha I, multiplicar por C e substituir na própria linha I, digamos que você queira substituir numa outra linha, uma linha J. O que muda nessa fórmula aí? Tá? Então, essa é a matriz em geral. Então, de novo, não precisa decorar nada disso. Isso aqui é como se você precisasse escrever um algoritmo para resolver sistemas, você precisa dizer quem são essas matrizes para o computador. Tá? Então, aqui é essa matriz que tem esse efeito, e aqui as matrizes que têm o efeito, né, de trocar duas linhas de posição. Bom, e finalmente, são 3 operações elementares. Né? Então, a última delas aqui é a soma de duas linhas. Isso é uma outra operação que a gente geralmente faz, né? Que é você pegar duas linhas de uma matriz durante o escalonamento,
somar elas e pegar essa soma e substituir em alguma outra, né? Você atualizar uma certa linha pelo resultado da soma de outras duas linhas, né? Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Essa é a última operação elementar. Então, soma de linhas. Tá? Então, digamos, de novo, que a gente tem aqui uma matriz 3 por 2, só para dar como exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui A11, A12, A21, A22, A31, A32. E aí, digamos que o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero trocar a linha 3, por exemplo. Trocar a linha 3. Não importa aqui, tanto faz, né? Sempre você vai poder generalizar para a linha que você quiser. Trocar a linha 3 pela soma da linha 1 com a linha 2. Então, digamos que você queira fazer isso. Eu vou atualizar a linha 3 e eu vou trocar ela pelo resultado da soma da primeira com a segunda. Então, mesma história, né? Eu vou colocar aqui a matriz de volta. A11, A12, A21, A22, A31 e A32. Eu vou multiplicar essa matriz à esquerda por alguma matriz esperta. A questão do tamanho vai ser sempre a mesma discussão, só que o resultado disso, agora eu quero que aconteça o quê? Bom, vou trocar só a linha 3, então a linha 1 e a linha 2, elas não vão ser mexidas. Não vou fazer nada nelas. Mas a nova linha 3 tem que ser o quê? A nova linha 3 tem que ser o resultado da soma da linha 1 com a linha 2, ou seja, A11 mais A21, e aqui eu quero que seja A12 mais A22. Então, essa é a nova linha 3 que eu quero que apareça. Tá? Então, o que eu coloco, né, nessa matriz da esquerda? Bom, mesma história de sempre. Aqui é 3 por 2. O resultado eu quero que seja 3 por 2, é o mesmo tamanho. Então, aqui tem que ser 3 por 3 de novo. Né? Então, de novo, essa matriz da esquerda, ela sempre vai ser uma matriz quadrada e a quantidade de linhas ou de colunas dela bate com a quantidade de linhas dessa matriz A, que você está multiplicando. Tá? Então, e agora? Mesma história. Não quero mexer na linha 1 nem na linha 2. Então, aqui eu vou colocar como se fosse a matriz identidade nas linhas 1 e 2. Tudo que eu tenho que fazer agora é mexer na linha 3. O que eu coloco lá para que o resultado seja exatamente isso aqui, né? Então, para o resultado ser exatamente a soma da linha 1 com a linha 2, eu vou colocar 1, 1 e 0, né? Porque quando eu fizer isso, como que eu obtenho a linha 3? Multiplicando a linha 3 da matriz da esquerda pelas colunas da matriz A. Quando eu multiplicar a linha 3 pelas colunas, veja o que acontece, né? Então, é uma vez o A11 mais uma vez o A21 mais 0 vezes o A31, ou seja, dá exatamente A11 mais A21. E para outra coluna, a mesma coisa, né? Uma vez o A12, né? Uma vez o A22 e 0 vezes o A33 dá exatamente o A12, né? Desculpa, mais o A22, né? Então, para você somar essas duas linhas, agora você tem esse truque, né, de colocar 1 em duas posições diferentes, né? Então, eu quero somar a linha 1 com a linha 2. Então, eu coloquei um 1 correspondente à primeira posição e um correspondente à segunda posição e 0 nas outras, né? Que no caso só tem mais uma ali. Bom, então, isso vai dizer, né, qual que vai ser a ideia em geral também, né? Veja aqui, escrevendo em termos daquelas matrizes lá, né? Essa matriz da esquerda, ela é como? Ela é E11 mais E22, ou seja, fora do que eu quero trocar, que é a linha 3, eu não faço nada. É a mesma coisa como se fosse a identidade. Só que daí, na última, o que eu faço? Eu estou somando E31 com E32. Quando eu faço esse cara aqui multiplicado pela matriz A, então eu vou, no lugar da linha 3, ou seja, no lugar da linha 3, que é esse cara aqui, ó, é o primeiro índice, eu vou estar somando a linha 1 com a linha 2 da matriz A. Tá? Então, é isso que vai acontecer em geral, se você quiser escrever essas matrizes aí. Então, é exatamente isso. Se eu quero trocar a linha K, né, em geral agora,
Se eu quero trocar a linha K pelo resultado da soma das linhas I e J, qual que é a matriz que eu multiplico à esquerda da A? Bom, é a matriz que tudo fora da linha K é igual, ou seja, tirando a linha K, você não vai alterar nada. Então, fora da linha K é exatamente a mesma ideia das anteriores. Você soma essas matrizes exão com um índice igual, né, para ir completando as entradas da diagonal principal, tudo igual a 1, só que com o índice fora do K, diferente do K, porque é a linha K que você vai mexer. E o que você coloca na linha K? Pelo que você atualiza, né? Então, é exatamente isso. O número da esquerda é o cara que determina o que vai na linha K. Então, é EK alguma coisa, EK alguma coisa. Então, no primeiro aqui, você está dizendo assim, que você vai pegar a linha I e vai colocar ela na linha K da matriz nova, e vai pegar a linha J e também colocar ela na linha K do resultado. Então, você está somando essas duas, é exatamente esse o efeito de somar a linha I com a linha J e colocar o resultado na linha K. Tá? Então, essa é a matriz em geral, de novo, também não precisa decorar isso, nem nada do tipo, mas para escrever o algoritmo e colocar ele no computador, você precisa dizer para o computador por qual matriz que você tem que multiplicar, e aí você diz para ele que essa é a matriz que você coloca lá. Tá? Bom, então, essas são as 3 operações elementares, e agora a gente pode reinterpretar elas como, né, essas operações de escalonamento. Eu posso pensar que é pegar a matriz A e ficar multiplicando ela à esquerda por certas matrizes específicas que têm esse papel de, troca a linha de posição, multiplica uma linha por uma constante, soma 2 linhas. Então, cada uma dessas operações corresponde a multiplicar a esquerda da matriz A por alguma matriz esperta. Essas 3 matrizes aqui que eu coloquei, essas 3 classes de matrizes, né? As matrizes que têm o efeito de trocar linhas, as que têm o efeito de multiplicar uma linha por uma constante e substituir o resultado numa nova linha, e essa daqui que atualiza uma linha pela soma pelo resultado da soma de outras duas, todas essas matrizes são chamadas de matrizes elementares. Tá? E aí, a discussão qual é? Quando você está fazendo o escalonamento, qual que é o objetivo principal? Né? Você eliminar o máximo de variáveis possíveis, zerando tudo que está abaixo da diagonal principal daquela matriz do sistema, né? A matriz estendida do sistema. Né? Então, você vai zerando abaixo da diagonal principal, ou seja, no final das contas, a matriz final, a matriz escalonada, tem que ser uma matriz que a gente diz que é uma matriz triangular superior, ou seja, abaixo da diagonal principal, tudo tem que ser igual a zero. Claro, você pode fazer um escalonamento contrário e zerar tudo que está acima da diagonal principal, não tem problema também, você só tem que fazer meio que os análogos de tudo isso que eu falei aqui. Só que em vez de multiplicar à esquerda, você vai multiplicar à direita. Você pode fazer isso também. Mas aqui eu escolhi uma delas, então eu estou fazendo multiplicações à esquerda com o objetivo de zerar abaixo da diagonal principal. Então, digamos que você foi capaz de fazer isso. Né? Você foi escalonando, ou seja, foi multiplicando a matriz A pela esquerda por uma série de matrizes, né? Várias matrizes, até que, depois de você multiplicar todos esses caras, ou seja, escalonar completamente, essa matriz final que você obtém aqui é uma matriz triangular superior. Né? Então, em termos do sistema original, o que você está fazendo? Bom, você tinha o sistema original, que é essa equação aqui, matricialmente, né? A forma matricial do sistema. E aí, bom, eu não quero alterar o resultado do sistema, não quero alterar o conjunto de solução. Matricialmente, o que corresponde a isso? É você pegar essa equação e fazer a mesma operação dos dois lados, né? Fazer a mesma operação dos dois lados para não estragar a igualdade. Qual é a operação? Multiplicar a esquerda dos dois lados por essa série de matrizes que está aqui, até que o resultado da multiplicação à esquerda seja essa matriz que eu estou chamando de ATIL, que é uma matriz triangular superior. Né? Mas como eu faço a mesma operação dos dois lados, quando eu multiplicar o lado direito dessa equação por essas matrizes aqui,
eu vou ter que multiplicar todas elas por essa matriz Bzinho. E aí, bom, isso daí vai dar alguma coisa, né? Esse alguma coisa eu vou chamar de Btil. É exatamente o lado direito do teu sistema, né? O que está depois da igualdade, né? Igual a não sei o quê, igual a não sei o quê, igual a não sei o quê, é o que você obtém depois de fazer o escalonamento, tá? É a parte ali não homogênea, né? Digamos assim, do sistema, é o que dá, né? Depois de multiplicar por todos esses caras aí. Bom, então, um detalhe importante é, por que depois que você multiplica dos dois lados por essas matrizes, essa nova equação que está aqui, ela é equivalente à original. Por que é um C e somente C aqui, né? Por que você pode ir e voltar? Bom, para ir é exatamente essa operação, multiplicar a esquerda por essas matrizes. Agora, por que eu posso voltar? E aí o detalhe importante é que todas essas matrizes que eu escrevi aqui, né? Essas da soma, essas da multiplicação por escalar, essa daqui de troca de linha, todas essas matrizes têm inversa. Todas elas são invertíveis. Então, se você multiplica a esquerda por elas, você pode multiplicar de novo pela inversa delas para desfazer aquela operação. Tá? Então, eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que essas matrizes são todas invertíveis. Se você quiser, se inspira nesses casos de ordem mais baixa, por exemplo, 3 por 2, que nem eu estou fazendo, só para se convencer, né, de que essas matrizes são têm inversa, né? Mas, em geral, elas vão ter inversa, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, só tem que tomar um cuidado, porque essa daqui, em específico, não tem inversa, mas essa daqui, eu estou colocando substituir a linha 3 por uma constante vezes a linha 2. Então, como eu estou alterando as linhas, essa não vai ter inversa. Mas durante o processo de escalonamento, você não faz isso, né? Você substitui uma linha por um múltiplo dela própria, né, para fazer o escalonamento. Então, você não joga aquele múltiplo em outra linha, porque senão você está jogando fora uma equação, né? Em termos de equações, seria isso que você está fazendo. Então, você só simplesmente pega uma equação e multiplica ela por uma constante não nula, ou seja, pega aquela equação e multiplica dos dois lados por uma constante diferente de zero, né? Então, por isso que você substitui a linha por ela mesma, né? Você não altera a linha, você só multiplica a própria linha por uma constante. Quando você faz isso, esse C aqui, né, ele aparece numa posição da diagonal. Aí essa matriz vai ter inversa, principalmente porque o C é diferente de zero. Então, esse aqui eu coloquei um pouquinho mais geral, mas não é esse aqui não é uma das operações que a gente faz no escalonamento em si, tá? Mas é só para dizer assim, você tem uma liberdade grande, né, de operações que você pode fazer. Então, no escalonamento, todas essas matrizes têm inversa. Você pode fazer e desfazer essas operações. E aí, esse novo sistema, né, esse sistema aqui, que eu estou colocando a nova matriz, como a matriz de coeficientes, como ATIL, que é a matriz depois de escalonar do sistema. Aí a matriz Btil é o lado direito, né, o que está à direita das igualdades, depois de escalonar do sistema. Então, esse novo sistema linear aqui, ele é equivalente ao original. Resolver esse aqui é o mesmo que resolver o de cima, porque você tanto pode ir quanto pode voltar. Tá? Mas qual que é a vantagem, né, desse sistema que está aqui? Por que é interessante fazer o escalonamento? Bom, porque nesse processo de escalonamento, depois que você escreve as equações de volta no final do escalonamento, a ideia é que para resolver esse sistema seja por substituição direta, né? Você começa lá pela última equação, se você for capaz de isolar a incógnita que aparece ali, ou pelo menos escrever uma incógnita em função das demais, você pega aquele cara, substitui na anterior, aí a próxima incógnita vai ficar escrita em função das outras, ou vai ter um valor específico, joga na anterior e assim por diante. Você vai de baixo para cima, né? Por substituição, você vai encontrando o valor das variáveis que você tinha eliminado, né? No processo da... Tanto que isso é o que se chama processo de eliminação de Gauss, né? Você elimina variáveis, né? E depois acha elas por substituição direta. Bom, então essa é a ideia, né? Então isso aqui é um processo bem mecânico, né? Um processo bem robótico. Você pode escrever um algoritmo para isso, né? E aí no processo do algoritmo você tem que multiplicar a tua matriz de sistema por certas matrizes, né? Que a escolha, né? Por qual matriz eu vou multiplicar? Aí depende do algoritmo, né?
Ah, nesse ponto agora eu preciso fazer o quê? Bom, eu quero zerar tal cara. Como que eu zero tal cara? Multiplico tal linha por tanto, multiplica outra linha por tanto e soma as duas. Aí aquela soma vai dar um zero no lugar que você quer. Então, eu multiplico a esquerda da matriz A pela matriz correspondente a fazer todas essas operações, né? E assim por diante. E você pode fazer isso de uma maneira sistemática, né? Você pode fazer o que a gente chama de pivoteamento, que é exatamente assim. Você, digamos, você quer eliminar tal variável. Só para facilitar a nossa vida, vamos eliminar a variável x. Como é que eu faço para eliminar a variável x? Bom, eu olho a primeira equação onde aparece a variável x, né? Então, se o coeficiente do x ali é diferente de zero, eu posso usar essa equação para zerar a variável x nas equações que vêm para baixo. Se o cara que acompanha a variável x é zero, eu não posso usar essa equação para eliminar o x lá para baixo. Então, o que eu faço? Eu procuro a primeira das equações abaixo dessa, onde o coeficiente do x é diferente de zero, e aí eu troco essas linhas, e aí passo a usar essa nova linha, né, que tem o coeficiente de x diferente de zero. Eu vou usar essa linha como pivô, digamos agora, para usar esse cara para zerar as variáveis que tem, as outras equações onde tem a variável x para baixo delas, né? Então tem esse processo que a gente chama de pivoteamento. E aí você faz essas escolhas, né? Então você eventualmente vai ter que trocar de linhas, depois multiplicar linhas por constantes, somar linhas e tal. Então você vai multiplicando a esquerda da matriz A por esse tipo de matriz que está aqui, que são essas matrizes elementares, até você chegar naquilo que você quer, né? E bom, daí você pode até provar teoremas, né, sobre discussão de sistema, nesse caso aqui. Então, só para dar um exemplo para finalizar, digamos que você tem um sistema que tenha mais equações do que incógnitas, ou seja, m seja maior que n. Bom, se você fizer o escalonamento completo, né, como você tem mais equações do que incógnitas, né, em teoria, usando o escalonamento, você vai conseguir zerar, você vai conseguir eliminar todas as variáveis. Então, ou seja, abaixo da diagonal principal, você vai zerar tudo. Só que como tem menos incógnitas do que equações, digamos que tenha exatamente n incógnitas, né? Então, a última incógnita vai aparecer aqui, ó, nessa posição aqui. Essa é a última equação onde vai aparecer a incógnita xn. Tudo abaixo disso vai ser igual a zero por causa do escalonamento, né? E como não tem mais variáveis do que n, o escalonamento para aqui, né? Porque você já está na coluna n, aqui já é a última coluna, né? Então, o processo para aqui, não tem mais o que fazer, né? Então, você tem esse monte de equações aqui para baixo, onde está tudo zerado já, né? Então, quando você faz o escalonamento completo, né, de um sistema que tem mais equações do que incógnitas, você vai chegar num ponto onde você vai ter o lado esquerdo tudo igual a zero e o lado direito igual a certos números que estão aqui, né? Que são esses números B1, Bn mais 1 tio, Bn mais 2 tio, etc., até Bm tio, né? Então, veja, se algum desses números que está aqui para baixo, né, correspondente a essas linhas de zeros, se algum deles for diferente de zero, já significa que teu sistema não tem solução, porque você vai ter uma equação do tipo 0, 0 igual a 1, por exemplo, né? Então, isso está dizendo para você que o sistema é impossível. Então, se algum desses aqui for diferente de zero, acabou, né? Teu sistema não tem solução. Agora, por acaso, digamos que deu todo mundo igual a zero. Digamos que foi o caso onde todo mundo aqui zerou também. Então, essas equações dessas linhas de zero para baixo são desnecessárias, você não precisa mais delas, porque elas simplesmente dizem zero igual a zero. Então, elas não estão te dizendo nada. Então, agora você vai passar a olhar para a equação correspondente, né? Se esse for o caso, né? Você vai passar a olhar para a equação correspondente à variável n, né? Qual que é essa equação? É a equação ANN tio vezes a variável xn igual a BN tio. Acontece que isso nem sempre tem solução também. Nada impede desse cara aqui ser igual a zero e esse cara aqui não ser, né? Então, pode acontecer o caso da x vezes, 0 vezes xn igual a um cara diferente de zero.
Bom, então, de novo, você está tendo um caso de zero igual ao número diferente de zero. Então, isso está dizendo que teu sistema é impossível. Isso pode acontecer, né? Então, se esse cara aqui for zero, mas esse aqui não, teu sistema não tem solução. E digamos que o ANN seja diferente de zero. Bom, se o ANN til, né? Se o ANN til é diferente de zero, então aí sim, aí eu posso passar o ANN til dividindo, e aí eu obtenho um valor pro XN til, né? Então aí eu vou obter um valor para esse cara. E aí qual que é a ideia agora? Agora você pega esse XN, substitui na equação anterior e vai substituindo, substituindo, fazendo substituição direta até achar o formato, né, das soluções do teu sistema. Bom, aí é difícil dizer, né, se você vai ter só uma solução ou infinitas. Depende muito do que acontecer com as equações anteriores, né? Mas, por exemplo, se quando você fez o escalonamento, né, e por acaso teve alguma linha de zeros aqui, né, pode significar que alguma das variáveis está sobrando, né? Aliás, desculpa, não isso. Não uma linha de zeros, uma coluna de zeros. Se por acaso aparecer uma coluna de zeros, depois de escalonado, é porque aquela variável simplesmente não aparece no sistema. Ela não precisa estar lá, né? Então, se zerou uma coluna inteirinha, então vai ter infinitas soluções, porque aquela variável correspondente àquela coluna pode assumir qualquer valor, né? Enfim, então você pode discutir o sistema, né? Se tem solução ou não, olhando para o sistema escalonado. Claro que fica bem técnico, né? Bem genérico, digamos assim, mas a mensagem aqui é que dá para fazer isso, tá? Bom, então era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima e até mais.